Hoje a gente começa falando sobre um assunto tão importante que eu já adiantei, que é a menopausa. Atendendo a pedidos, né? Essa fase de transição, esse período turbulento, esse período de muitas vezes angústia, ansiedade, transformação no organismo feminino, precisa ser visto com muita atenção. E eu sei que você hoje está aí, talvez ansiosa por esse assunto. Então, para a gente entender, para a gente saber como é que a gente deve buscar ajuda, quais são as ajudas, nós convidamos um médico maravilhoso, ginecologista, obstetra e mastologista, professor da Escola Paulista de Medicina, com uma experiência incrível, Dr. Valdemar Cogos. Muito honrada de tê-lo aqui hoje conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Janina. Obrigado pelo convite. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? Vou te convidar para sentar aqui, doutor, pra gente falar. É incrível, mas todos os dias, sem exceção, eu abro minhas redes sociais e tem uma das nossas telespectadoras pedindo, fala sobre menopausa. O que é a menopausa? Cláudia, é preciso conceituar bem. Menopausa é uma data. É uma data. É a data da última menstruação. E como é que nós sabemos que é a última menstruação? Foi conceituado que a última menstruação, a menopausa propriamente dita, é a ausência de menstruação durante um ano. É claro que outros fatores podem influir para parar de menstruar, mas naquela época, entre 45 e 55 anos, a menstruação fica irregular por vários motivos e a última menstruação é considerada menopausa quando ela faltou durante um ano inteiro. O período que envolve a menopausa, esse período de turbulência, como você falou, chama-se climatério. Então as mulheres que estão nessa angústia, nessas sensações, elas não estão na menopausa, como a gente ouve muito falar, elas estão no climatério. Exatamente, exatamente. Então esse período em que a menstruação fica irregular, onde os sintomas mais diversos aparecem, chama-se climatério. Depois de passado um ano sem menstruação, aconteceu a menopausa, nós temos uma situação de pós-menopausa. E por que isso acontece? É comum dizer que duas coisas na vida são inevitáveis: os impostos e a morte. Para as mulheres, se não morrerem antes, inevitável é a menopausa. Os tempos mudaram. As mulheres estão vivendo mais. E há tempos atrás, a menopausa ocorria em torno dos 45 anos. Hoje ela está ocorrendo acima de 50 na grande maioria das mulheres. Levado em conta também a raça, a genética. Com isso, as mulheres vivendo 90, ultrapassando 100 anos, ela vai viver, vamos supor, depois dos 50 anos, mais 40, 50 anos na pós-menopausa. Na pós-menopausa. Agora, esse período todo é essa turbulência, essa sensação ruim, esses calores, essa irritabilidade, ou depois melhora? Depois melhora, podemos dizer o que é melhora. Existe uma série de sintomas que desaparecem, para surgirem outros. Eu já estava esperando uma boa notícia, mas não foi uma boa notícia. A boa notícia existe. A medicina é contra a natureza. Nada mais antinatural do que a medicina. A medicina vem para dar aumento de vida, qualidade de vida, tirar as coisas ruins que necessariamente apareceriam ou aparecem no caso das mulheres depois da menopausa ou perimenopausa, o climatério que você falou. Então, rapidamente, quais são os problemas que começam a aparecer já na pré-menopausa, iniciando aquela fase de climatério? O
os ciclos se tornam, se eles eram regulares, os ciclos menstruais começam a ficar irregulares. Ansiedade, noites mal dormidas, uma insônia ou dificuldade de ter um sono contínuo, uma irritabilidade, acordar no meio da noite com suores. Aqueles calores, né? Que tem que trocar de pijama. Quem já passou por isso? E uma sudorese que atrapalha muito. Isso já vem no climatério. Isso já vem no climatério. Agora, o que nós podemos fazer em relação a isso? Por que que essas coisas acontecem? Vários episódios na vida da mulher concorrem para complicar essa época ou minorar. Por exemplo, uma mulher com uma atividade, não vou citar você como um exemplo, mas você é um exemplo de atividade, uma mulher preocupada com coisas para fazer, com ideias na cabeça, inteligente, etc, etc. Estou dando um exemplo que poderia até ser você, mas acho que pode ser você. Tá bom, obrigada. Uma mulher inteligente com coisas para fazer, que produz, que faz, tem menos preocupações em relação a esse sentido. Ou seja, as mulheres mais felizes consigo mesmo, com a situação que cerca, essas têm menos sintomas, menos problemas na época do climatério. A gente precisa se cuidar, a gente precisa ser feliz, né? Precisa ser feliz. Quando você iniciou o programa, aquela frase, aquele dito que você, com o qual você começou, se encaixa muito bem como um dos melhores medicamentos, métodos de tratamento para prevenir e minorar os sintomas da menopausa, do climatério. As mulheres mulheres felizes. Resolvidas eu não gosto muito desse, porque a felicidade, ela é uma onda. Tem períodos em que a mulher é feliz, tem coisas inevitáveis na vida, doenças familiares, perdas, mas cabe a ela, junto com a família, com quem ela gosta, resolver esses problemas e minorar o sofrimento. Tá na mão de cada uma. A nossa equipe foi para as ruas e a gente sentiu essa temperatura, inclusive com as perguntas, né? A gente vai acompanhar algumas perguntas e aí a gente vai pedir para que você responda. Pode soltar a primeira pergunta, vamos lá. Meu nome é Alira, eu tenho 61 anos e eu passei pela fase da menopausa e não senti os sintomas. Eu sempre comi bastante natural. Será que foi por isso que eu não senti os sintomas da menopausa? Muito bem, Alira. A alimentação pode fazer diferença? Eu acho que a alimentação natural é uma coisa meio difícil de definir. Nós sempre aprendemos que a alimentação tem que ser uma alimentação boa, com nutrientes, com proteína, com vitamina. Agora, essa história de natural, até hoje eu não entendi muito. Comida de verdade, não ficar comendo industrializado, pacotinho, salgadinho. Eu acho que a pessoa deve comer aquilo que tem vontade. Não deixar faltar substâncias importantes como vitaminas, não aquela comprada na farmácia. As vitaminas dadas, fornecidas pelas verduras, pelos alimentos de modo geral, pelas frutas. Ficar comprando e tomando remédio comprado na farmácia, esses energéticos, esses complexos vitamínicos. Aliás, no último congresso que nós estivemos conversando a respeito lá em San Diego, no penúltimo congresso, ficou comprovado que esses complexos vitamínicos são um desastre. Ou não tem nada, ou tem substâncias prejudiciais. Então tem que tomar muito cuidado. Próxima pergunta. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é por que eu já estou com 72 anos e ainda tem muitos calores, os fogachos, né? Não sei o motivo. É normal, então, na pós-menopausa pode ter fogacho? Não, os fogachos eles duram alguns meses, pode durar alguns anos,
mas é preciso ver se não está sendo utilizada alguma medicação que não dá a pausa necessária para que daí para frente não tenha mais os fogachos. Os fogachos são consequência de vasodilatação e vasoconstrição que dá esse mal-estar que dura segundos. Mas isso não é normal, Então é preciso é bom consultar avaliar. o médico, avaliar, ver o que você está tomando. Mais uma pergunta. Meu nome é Valdenice, eu tenho 67 anos. Eu gostaria de saber do senhor quais os exames que eu devo fazer para prevenção. Nós não podemos deixar a vida desagradável. Correr atrás de exames, fazer exame médico todo. Não pode deixar se tornar uma obsessão. Os exames têm que ser feitos como qualquer pessoa tem que fazer. Acima de uma determinada idade, tanto para a mulher como para o homem, certos órgãos têm que ser avaliados. A parte cardíaca nos dois sexos. Na mulher, as mamas, principalmente depois dos 50 anos. O ultrassom abdominal nos dois sexos, para avaliar principalmente a aorta. E as dosagens hormonais referentes no homem à próstata, uma ou outra coisa desse sentido para a mulher e um ultrassom pélvico para ver o estado dos ovários e do útero. O Papa Nicolau nas mulheres é obrigatório, principalmente aquelas que tiveram parto normal. E com a liberação sexual, todas mulheres têm que fazer anualmente o seu Papa Nicolau, porque o câncer de colo de útero, que era praticamente restrito às mulheres que tinham parto normal, hoje está vinculado à doença sexualmente transmissível. Tem que se cuidar. Próxima pergunta. Eu queria saber se na menopausa a gente engorda. Engorda? É uma pergunta difícil. Há uma certa relação, mas não por causa da menopausa. Com o passar do tempo, nós somos levados a diminuir a atividade física, não subimos mais escada, ficamos um pouco mais preguiçosos, as ginásticas, se era feita, passa a não ser mais feita. Mas existe sim alguma correlação. A grande estrela na vida da mulher chama-se estrógeno. E o estrógeno, depois da menopausa, ele ainda persiste e vai caindo gradativamente. O estrógeno é uma substância mágica. É ele que transforma a mulher em mulher, aquela criança que tinha um sexo, vamos dizer, ingênuo na ocasião, somente definido pela parte genética, pela genética. Quando o estrógeno começa a se formar, a ser criado naquele ováriozinho de uma menina com 6, 7 anos, ele começa a dar aquela conformação arredondada das mulheres. Que vai formando um corpo Que vai formando feminino. um corpo feminino. Depois da menopausa, aquela gordura que está concentrada em lugares estratégicos nas mulheres... Que aí faz a curva, cinturinha, bumbum, né? Isso mesmo. Após a menopausa, começa a se distribuir da maneira que nós conhecemos. E é claro, se houve uma vida anterior já de obesidade, de gordura, de álcool, de fumo e coisa desse tipo, o estrógeno vai fazer mais falta, mais falta. O grande vilão nessa história toda chama-se gordura, excesso de comida, que para algumas pessoas parece ser uma única coisa a ser feita nessa fase. E a gente precisa achar prazer além da comida. Próxima pergunta.
Meu nome é Simone, tenho 46 anos e gostaria de saber se a reposição hormonal é obrigatória. Gostei. Podemos repor esse estrógeno poderoso? Não, Não? não é assim. Ah, A reposição hormonal, depois de uma certa idade, quando o estrógeno realmente está faltando, é uma grande vitória na vida das mulheres, traz benefícios imensos, mas tem que ser avaliada caso a caso. Nada é obrigatório no caso da reposição hormonal, nada é obrigatório. Aliás, nada é obrigatório, né, Cláudia? Nem o voto, né? É verdade, a gente vai fazer a escolha assim. Agora, muitas mulheres podem e devem usar a reposição hormonal. E a reposição hormonal, falada assim, de maneira atabalhoada, não é simplesmente pegar uma pilulinha ou uma injeção e está tudo resolvido como reposição. Algumas mulheres não podem fazer uso da reposição hormonal. Isso é uma proibição total. Outras têm uma dificuldade de fazer a reposição, que é uma coisa relativa. E se eu tiver a oportunidade, eu posso dizer que a maioria das mulheres podem fazer a reposição hormonal, traz inúmeros benefícios em relação à pele, cabelo, ossatura, vasos, disposição para a sexualidade, porque ela se sente mais bonita, aumenta a libido. E a libido nós sabemos que tem uma conotação psicológica, física e funcional. Se a mulher se sentir mais bonita, mais elegante, mais bonitinha, mais Atraente. desejada, atraente, é claro que a libido vai melhorar. Isso corre em função da reposição hormonal. As mulheres que não podem, não devem usar a reposição, nós podemos falar sobre o assunto a hora que você quiser. Que são as mulheres que têm o risco de câncer, né? Vamos levantar agora, doutor, para a gente acompanhar os mitos e verdades. A nossa produção já vai colocar ali na tela, a gente acompanha e de forma sucinta, como se fosse um bom resumo para todo mundo ficar com a ideia clara, a gente descobre se é mito ou se é verdade, tá bom? Pode colocar a primeira tela, então, para a gente acompanhar. Mito ou verdade, menopausa causa diminuição da libido? É um dos componentes da diminuição da libido. Aquilo que eu estava falando, a libido é uma composição, é uma coisa complexa de fatores sociais, psicológicos e anatômicos e funcionais. A falta de hormônio pode ocasionar secura vaginal, pode causar uma pele feia, então psicologicamente a mulher não se sente bem, também como aumenta a possibilidade de dor à relação. Mulheres que fogem ao relacionamento, fogem com medo de que vá ter dor. Com o advento do Viagra, muitos homens que já tinham aposentado a sua espingarda voltam à caça. E aí as mulheres têm que se preparar para essa nova situação que de alguns anos para cá a coisa... Parece engraçado, mas chega a ser sério e até triste em algumas situações. A gente sabe de relatos de mulheres que sofrem por conta de tudo isso. Eu queria saber se eu posso passar para o terceiro mito de uma vez, porque a gente já falou sobre a idade, né? Então, terceiro, mitos ou verdades? Vamos falar de peles, unhas e cabelos, coloca na tela. Vai lá. Peles, unhas e cabelos sofrem alterações durante a menopausa? Sim, muito. Muito. A pele, os cabelos, as unhas, todos os tecidos sofrem uma alteração. Principalmente aquelas que estão diretamente ligadas à influência hormonal, à influência do estrógeno. E existe uma situação muito interessante. As mulheres que na vida fértil produzem estrógeno e progesterona, também produzem uma certa quantidade de testosterona, um hormônio masculino. Parece uma coisa meio incoerente.
mas existe. Quando na pós-menopausa cai a taxa de estrógeno, do hormônio feminino, relativamente a taxa de testosterona fica mais alta. Então, o cabelo cai. Algumas mulheres sofrem uma influência muito grande, aparecendo entradas, cabelo rarefeito. E os outros tecidos, as mamas sofrem alteração, a pele do rosto, a queda, a ptose de modo geral, as unhas se tornam quebradiças, portanto a reposição hormonal pode e deve ser utilizada por aquelas que têm condições de fazê-lo. Perfeito. Quando eu falo de menopausa aqui, eu, pelo menos, estou achando que a gente já está falando do climatério até a pós-menopausa. Essa fase toda, né? Porque esses sintomas, então, eles começam no climatério e vão até a pós-menopausa, correto? Correto. Próximo, mito ou verdade? Depois da menopausa, não é possível engravidar. É possível usando uma tecnologia especial, cara, se torna uma gravidez de risco. É uma gravidez de risco, após os 50 anos já se torna uma gravidez muito arriscada. Nós já temos casos noticiados de mulheres que já eram avós e que estimuladas, tendo seus ovários estimulados, conseguiram ovular, às vezes fizeram inseminação in vitro, fertilização in vitro, e recolocado dentro do próprio útero, que também foi estimulado. Mas de forma natural, pode ou não? De jeito nenhum. Não engravida? Não engravida e não deve nem procurar engravidar por outros problemas, principalmente os psicológicos. Perfeito. Aliás, falando em gravíssimo. psicológicos, próximo, mito ou verdade? Depressão, ansiedade, insônia, costumam acompanhar essa fase? Claro, principalmente nas mulheres que um dia foram muito bonitas, muito paparicadas. As mulheres têm medo, aliás, todo mundo tem medo das contas redondas. Os 45, homens, já nos 40 já começa a se preocupar com essas contas redondas. Aos 50, então, há uma tragédia na vida das pessoas, principalmente as mulheres, e elas se tornam inquietas, preocupadíssimas com as rugas que vão aparecendo. Então, é um problema psicológico superposto à deficiência hormonal. E a deficiência hormonal acontece. A reposição hormonal minora em boa parte essas sensações de insônia, sudorese, irritabilidade. Agravado ainda que, nessa época, as mulheres com 50, 55 anos, elas estão casadas, teoricamente, há 20, 30 anos, 30 e poucos anos. Os filhos foram embora, apareceram outras coisas na vida, ou elas se tornaram viúvas e têm que concorrer para arranjar um parceiro com as mulheres mais novas, e que isso é uma verdade, não é? É a lei natural. Que fase, hein? Mas a gente vai conversar logo sobre reposição hormonal. Muito obrigada, doutor Valdemar. Entra no Valdemar... valdemarcogos@globo.com para mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, ou se quiser bater um papo, 011-5571-8351. Muito obrigada, leva um grande beijo para minha querida dermatologista, doutora Lídia Cogos. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, Esse muito grupo obrigada. aqui é fabuloso. Como é que vocês conseguem juntar essa tropa boa assim? Só gente maravilhosa, os bons atraem os bons. Já Obrigado. viu isso?